Bom dia, paz de Cristo, meus amores. Bom dia, rapazes que estão aqui auxiliando, né? Gente, é um prazer, é uma honra, conforme a Jaque falou. Sou nova aqui na igreja, né, na Iba Atitude. Venho de uma igreja local lá em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Quem conhece aqui São João de Meriti? Venho de lá, estou aqui vão fazer 6 meses e tem sido assim um presente de Deus para a minha vida, para a história da minha família. Sou casada com o Renato há 24 anos. Tenho 2 filhas, uma de 18 anos, Letícia, que inclusive trabalha aqui com a pastora Raquel Lima, né? Tenho uma filha de 12 anos, a Laura. Então, Laura e Letícia são a minha herança, a herança que o Senhor deu a mim e ao meu marido Renato. E estou aqui com muito temor e tremor, porque é muito bom, né, falar da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, mas é uma responsabilidade também, e nós nos submetemos a ela nessa manhã. Eu me submeto à vontade do Espírito Santo de Deus, que a minha boca seja usada também para vocês, como essa palavra foi usada para mim. Quero dizer que o Senhor me acordou hoje na madrugada para falar comigo sobre essa palavra. Deus quer falar com você hoje sobre continuidade, assim como Ele falou ao meu coração, que Ele é um Deus de continuidade. Eu estou muito feliz e muito honrada, né? Porque hoje é chamado culto da melhor idade, né? E olha que interessante, eu fiquei lendo, buscando, né? Porque a gente vem para a casa do Senhor, a gente não quer entregar qualquer coisa, né? E a gente, quando quer falar das coisas do Senhor, a gente quer falar com exatidão, com excelência. Então, a gente faz o quê? Se aprofunda, estuda, busca em Deus para que Ele possa falar conosco e falar através de nós. E olha que interessante, que eu quero que você saia daqui orgulhosa desse culto que eu falo para você. Tomara que quando eu chegar, que eu já estou beirando, né? Daqui a pouquinho faço 50 e já estou nessa melhor idade, mas que o Senhor possa sustentar mulheres como a Jaque, né? Que olha para esse povo, que olha para essa estação, investindo conforme a palavra diz, porque a própria palavra diz que nós daríamos fruto na nossa velhice, né? E eis vocês aqui, dando fruto para o Senhor. E é uma honra. Olha só o que diz. A melhor idade que eu encontrei, e falei, eu tenho que escrever isso. A melhor idade é um período de maturidade, colheita e compartilhamento da graça e bondade de Deus. Entenda isso aqui essa manhã. Ó. A sua experiência de vida será ferramenta de Deus para cumprir o propósito na terra. Você está aqui hoje no culto da melhor idade, chegou à melhor idade, Deus manda te dizer nessa manhã que Ele usará a sua experiência como ferramenta para aquilo que Ele tem como propósito na terra, através da sua vida, através da sua sabedoria, através da sua experiência de vida. Deus é um Deus de continuidade. Ele não descarta ninguém. Na verdade, o mundo, né, descarta as pessoas, descarta principalmente aqueles que ele acha que já passou o tempo, né? Olha para aqueles que já alcançaram a melhor idade e já olha com aquele desdém, né? Olha com aquele olhar de preconceito, mas o nosso Deus não, o nosso Deus é lindo, né? O nosso Deus, Ele não nos usa, Ele nos ama tanto que Ele nos faz frutificar. E olha o que a palavra do Senhor, ela vai dizer em Provérbios 16:31. Você pode abrir aí a sua Bíblia comigo? Provérbios 16:31. Olha que coisa linda, gente. O mundo pode descartar, o mundo pode falar que você já passou do tempo, o mundo pode falar que você é lenta, o mundo pode falar que você está atrasada, mas olha que coisa linda. Eu quero que você saia daqui hoje orgulhosa por causa desse culto que está acontecendo ao Senhor, mas
com aqueles que são chamados de melhor idade. Provérbios 16:31 vai dizer assim, ó: seus cabelos brancos são coroa de honra. Então, não há motivo para a gente nos envergonhar dos nossos cabelos brancos. E quando eu falo de cabelo branco, não estou dizendo do cabelo em branco em si, mas quem tem o cabelo branco, né, aqui a Bíblia está conotando a uma experiência. Você que é uma mulher de experiência, não tenha vergonha disso. Deus te honra. Eles são a sua beleza. Aqui em Provérbios 20:29 também diz isso, que os nossos cabelos brancos são a nossa beleza. E aqui ele ressalta a beleza de alguém experiente. Mas Salmos 92:14 vai dizer: na velhice eles ainda darão frutos, são sempre fortes e cheios de vida. Então eu digo para você nessa manhã, tenha orgulho de onde você chegou. Não deixe que fale ao contrário, tenha orgulho de quem você é. Né? Porque nós precisamos ter orgulho dos nossos cabelos brancos, das nossas experiências, porque Deus, Ele honra e Ele te honra por isso. Deus quer usar você e toda a sua experiência para um propósito na terra. Aí a minha pergunta para você é: você quer ser usada por Deus ainda na terra? Você ainda crê que Deus, com a sua experiência, Ele pode fazer disso uma ferramenta para que você possa ser usada na sua casa, na sua família, na sua parentela, aonde o Senhor te colocar? Você crê nisso? Porque Deus é o dono do tempo. E Deus é um Deus que Ele não muda. A Bíblia o chama de imutável. E tudo que Ele tem preparado, e tudo que Ele já tem como promessa para a tua história, Ele vai cumprir. A palavra vai dizer em 1 Coríntios, aliás, a palavra diz em 1 Coríntios 1:27, que Ele escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir os sábios. Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir os fortes. Então, hoje eu te peço, não se permita, não deixe que desvalorizem aquilo que Deus te chama. Deus te chama de forte, Deus te chama de valorosa. Não deixe que o mundo te descarte, mas fique com o que a palavra te chama. Fique com o que a palavra diz para você. Se a Bíblia está dizendo que você vai dar fruto, você vai frutificar. Se a Bíblia está te garantindo que na velhice, que na nossa muita experiência, você ainda há de dar frutos, fique com a palavra. Não fique com as circunstâncias. Não fique com a palavra contrária. Não fique com o apontamento. Fique com a palavra, pois é a palavra da verdade. E alicerçada nela, que você e todos verão os frutos que você ainda dará. Amém? Fala para alguém que está do teu lado assim, ó, você vai dar fruto. Não, mas fala com convicção, que aí nem eu acreditei. Agora fala assim, ó, você vai dar fruto. Você ainda vai dar frutos, amém? Então a gente precisa crer nisso, que você ainda na velhice vai dar frutos. Eu quero pedir perdão porque eu estava com todo o meu script, mas como eu falei, o Espírito Santo falou muito forte ao meu coração. E aí eu já tenho mania de escrever. Aí o que eu fiz, gente? Ó, não vou falar que é mania de idoso, porque é mania de quem tem mania de escrever mesmo. Então eu falei, Senhor, eu vou anotando tudo e fui escrevendo. Aí aquela coisa de manhã, né, da gente bota filho para a escola, faz as coisas, adianta tudo, não deu tempo de passar limpo. Vai ficar um pouquinho feio, mas eu quero falar exatamente o que o Espírito Santo falou no meu coração. Você me permite eu ler algumas coisas? E aí eu quero que você entenda e saia daqui nessa manhã entendendo, como eu falei, que o Senhor é um Deus de continuidade. Amém? Repita comigo. Eu não vou fazer isso várias vezes, não, mas é para que dizem que a repetição ela é didática, né? Fala assim comigo, ó. Deus é um Deus de continuidade. E esse Deus de continuidade, Ele nos vê exatamente como só Ele vê. Para Ele não importa a idade que temos, a etnia que somos, o local de onde viemos, que família estamos. Para Ele importa é o que Ele pensa e o que Ele escreveu sobre você. E o Senhor, Ele
te conhece e te formou na eternidade. E ele sabe tudo a teu respeito desde a eternidade. Ele não está hoje falando, meu Deus, deixa eu ver como a Sandra está agora em 2022, agora eu vou escrever, deixa eu ver as escolhas que ela fez, agora eu vou escrever a história dela. Não. Como você chegou até aqui no dia de hoje, o Senhor há de dar continuidade daquilo que a eternidade já tinha escrito para você. A Bíblia nos diz que para Deus um dia é como 1000 anos. E para Deus, 1000 anos é como um dia. Então, não importa como você chegou aqui, não importa como você chegou até hoje. O Senhor, Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele te prometeu, para cumprir aquilo que Ele mesmo declarou sobre a sua vida e sobre a sua história, sobre a minha vida e sobre a sua história. Você crê nisso? Eu criei e eu quis entender em Deus, e aí o Senhor me trouxe alguém que eu amo falar dele, que é Abraão, que é o pai da fé. Gente, eu não poderia achar uma coincidência, o Espírito Santo me impelir a ler, porque eu tinha na minha mente, mas a minha mente, né, ela pertence ao Espírito Santo, uma outra realidade para trazer para o dia de hoje. Mas eu não vou achar coincidência o Senhor trazer a memória e chamar a minha atenção em relação a esse texto, que se encontra em Gênesis 17, do versículo 1 ao versículo 5. E eu quero que você abra e nós vamos ler. E aí você vai entender o porquê desse meu comentário. Gênesis 17, capítulo 17, do 1 ao versículo 5, vai dizer assim. Vamos acompanhar. E Abraão era da idade de 99 anos. 99 anos. O Senhor apareceu a Abraão e lhe disse: eu sou o Todo-Poderoso. Anda diante de mim e ser perfeito. E eu farei o meu pacto entre mim e ti, e multiplicar-te-ei excessivamente. E Abraão caiu sobre a sua face, e Deus falou com ele, dizendo: quanto a mim, eis que meu pacto é contigo, e tu serás pai de nações. Amém? Então, estar num culto da melhor idade e falar de alguém que o Senhor firmou a sua aliança com alguém que tinha 99 anos, não pode ser coincidência, né? É o Senhor dizendo: Sandra, eu sou o dono do tempo. Eu faço no momento que às vezes ninguém mais espera. Eu cumpro num tempo que às vezes ninguém mais acredita. Mas eu sou Deus. Eu sou Deus que não minto, porque eu não sou filho do homem para que minta, muito menos para que se arrependa. E aí, a princípio, já chama a nossa atenção a idade que se encontrava Abraão, que ainda não era Abraão, mas sim Abrão. Mas o nosso pai da fé, 99 anos. Temos alguns com essa idade aqui? Não, né? Não temos, né? Mas isso não importa. Mas precisa, através desse detalhe, te lembrar que Deus é o dono do tempo. A Bíblia diz que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Se Deus tiver algo para a sua vida, Ele ainda pode fazer. Ele é Deus. Entendamos isso de uma vez por todas. O Senhor falou para mim. Que não é a circunstância, não é a família, não é a nossa história, não é a falta de oportunidade que nós tivemos. Nada pode impedir aquilo que Ele tem como propósito para a nossa vida. Mas o Senhor fala para mim e para você. Tem algo que precisa acontecer conosco para que esse pacto, essa aliança, ela se cumpra. É o nosso posicionamento. Nós precisamos nos posicionar como aquela que crê que o Senhor
é Deus que ainda pode e fará em nossa história. Nós precisamos nos posicionar, não só falar que cremos, não só declarar que cremos, mas termos uma vida de posicionamento, de direcionamento daquela que crê, daquela que não olha, sabe, para o passado, daquilo que perdeu, daquilo que se foi, daquilo que falaram, não, mas alguém que olha para o alto, que é da onde vem o nosso socorro, que olha para o alvo, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, que olha para a palavra, que é aquela que nos dá direcionamento e aguça todos os dias a nossa fé, sabe, e alimenta a nossa fé para que a gente tenha a esperança e a expectativa de um Deus que ainda pode fazer. Amém? Então, a história de Abraão, no caso, é alguém que se posiciona. A história de Abraão se inicia lá no capítulo 11, na verdade, onde nós conhecemos ali a origem de Abrão, né? Abrão era filho de Terá, segundo a palavra, e Abrão e Terá, ele era da cidade de Ur dos Caldeus. Ali, Abrão morava junto com o seu pai, junto com o seu irmão. Ali morreu o seu irmão. E logo depois, né, desse episódio, no capítulo 11, deixa eu só conferir aqui, no capítulo 11, no versículo 29, mais ou menos, vai dizer que Abrão saiu dessa terra já casado, ali ele casou, e aí sim, no capítulo 12, o Senhor começou uma nova história com Abrão, né? Olha só, o Senhor começou essa nova história depois dele falar, dele estar ali obedecendo em família, estando em família. Ali ele casou, e aí a partir do capítulo 12, Deus vai fazer e vai dar um direcionamento e uma promessa no capítulo 12. E qual foi esse direcionamento e essa promessa? Vamos ler Gênesis capítulo 12, no versículo 1 e 2. Você pode ler comigo? Gênesis 12, Gênesis 12, versículo 1 e 2. O que vai dizer aí? Vamos ler todos junto? Vamos lá, bem forte. Então, nesse capítulo, Deus dá um direcionamento e uma promessa. Eu quero que você saia daqui nessa manhã entendendo que todo direcionamento, ele é um caminho de Deus para cumprimento da promessa. Eu não sei que direcionamento Deus está dando para você hoje, e você, por causa da idade, por causa da sua história, por causa da falta, por causa da limitação, ainda não entendeu que você está no caminho da promessa, mas que você precisa se posicionar. Deus, através do que Ele tem te direcionado, Ele me trouxe aqui para te dizer algo. Se você está comprometido com o direcionamento em obediência ao seu comando, você não precisa se preocupar. A sua promessa, ela se cumprirá. Deus chamou um homem que já naquela época, né, poderia ser olhado como um improvável, poderia ser olhado como alguém que, 75 anos, que foi a idade que Abrão, no caso, recebeu esse direcionamento de Deus. Sai da tua parentela, né, e vai para a terra da onde eu te mostrarei. Com 75 anos, às vezes Deus está te mostrando algum direcionamento, e Ele me trouxe aqui para dizer para você,
Sou eu mesmo que estou falando para você. É hoje que vai se iniciar esse novo projeto. É hoje que vai se iniciar essa nova estação. É hoje que eu tenho algo novo para você. E você está olhando para a sua situação, você está olhando para o teu hoje, mas o Senhor já está lá no teu futuro falando, sou eu que estou te chamando. Eu só preciso que você creia e se posicione. Então, que nós possamos sair daqui dessa manhã entendendo que, assim como Abraão, ele acreditou e ele se movimentou de acordo com o direcionamento. Deus chamou o homem, que naquela época já era o improvável. Poderia ser uma pessoa a ser visto como alguém que viveria ou iniciaria um chamado do Senhor, e através disso, até os dias de hoje, ele é citado e reconhecido como pai da fé. Até os dias de hoje, vivemos o legado deixado pela sua obediência ao direcionamento de Deus. Então, nessa manhã, eu quero declarar sobre a sua vida algo. Que daqui sairemos convictos que o Senhor, pode até parecer que o tempo passou, mesmo que nós tenhamos pouca força, mas o Senhor, ele vai cumprir aquilo que ele te prometeu. Porque ele verdadeiramente não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Descanse no teu Senhor. Creia na sua palavra e ande sobre ela. Você verá o bem do Senhor, mais uma vez, se cumprir sobre a sua vida e sobre a vida dos seus. Eu quero que você entenda que o Senhor, ele é Deus. Ele é um Deus de promessa, mas algumas promessas do Senhor, elas precisam do nosso posicionamento, elas precisam da nossa movimentação. E foi isso que Abraão fez. Abraão sai da terra que o Senhor ordenou, mas um detalhe me chamou a atenção aqui. Deus não disse para onde. O direcionamento era se move em direção. E no movimento, Deus indicou o destino. Às vezes nós queremos respostas de Deus, tipo assim, Senhor, eu vou para cá, eu vou fazer, mas como vai ser? Mas o Senhor hoje nos chama ao desafio de nós, quando nós entendermos que direcionamento é de Deus, mesmo que a gente não tenha todas as respostas, que nós possamos nos movimentar em direção àquilo que Ele está nos direcionando. Por quê? Porque quando nós fazemos isso é um ato daquela pessoa que crê, que sabe quem Deus é. E eu acho interessante que Abraão aqui, ele foi alguém que ele se movimentou em direção, ele obedeceu, andou em obediência na direção, mesmo sem que ele tivesse essa perspectiva, essa visão futura. Mas ele tinha uma visão, ele sabia quem o mandou fazer. Nós precisamos entender todos os dias que nós não vivemos por vista, nós andamos por fé. E andar em fé é entender o direcionamento, crer na palavra e se movimentar para aonde o Senhor se direcionou. Às vezes o Senhor fala com você e você sabe que Deus está falando com você. Às vezes o Senhor te dá uma direção e você sabe que essa direção é de Deus. Às vezes o Senhor, ele te mostra algo que ele falou, é você mesmo, vai ser o Senhor. É você mesmo, minha filha, que eu estou chamando. É você mesmo que vai orientar, mas logo eu, Senhor, eu não sei falar. Não, Senhor, eu não sei orar. Ai, Senhor, eu sou tão assim, eu tenho vergonha. Não, mas o Senhor está chamando você, o Senhor está direcionando a você, porque através de você Ele quer curar alguém, Ele quer transformar alguém, Ele quer mudar a história de um casamento, Ele quer que você, com a sua experiência, você possa aconselhar alguém a ser aquilo que o Senhor tem para aquela pessoa ser. E você não pode se limitar eu não sei, eu não posso. Não, a Bíblia está falando que você pode, a Bíblia está falando que você deve, a Bíblia está falando que é com você. Então, que nós possamos
assumir esse papel de que o Senhor, Ele vai nos usar da maneira que Ele quiser nos usar para transformar, para curar, para libertar e para transformar a vida de outros. O Senhor quer te encher para que você possa transbordar. O Senhor quer fazer em você para que você possa fazer na vida de outros. Esse eu vejo também que é o direcionamento da nossa igreja, né? Aqui eu vejo muito isso e é a coisa mais linda e eu coloco para a minha vida, que o Senhor, Ele vai nos enchendo para quê? Para a gente ficar boludo, gordo? Não, é para que a gente possa transbordar na vida do outro. E assim Abraão fez. Abraão, ele entendeu esse direcionamento e ele se movimentou, né? Então, que nós possamos nos movimentar em direção daquilo que o Senhor está entregando para você. Não se retenha pelo medo, não se retenha pelas suas limitações, não se retenha por aquilo que você ainda não tem a visão de certeza, mas creia na palavra. Creia naquilo que o Senhor ele tem te falado. Eu acho muito interessante e algo também que chamou a atenção ao meu coração é que Abraão, ele entendeu o direcionamento e ele obedeceu e ele se movimentou porque ele sabia quem ele era em Deus. Além dele saber quem ele era em Deus, ele sabia a quem ele pertencia. Muitas das vezes, nós permitimos com que os apontamentos do mundo, nos dizendo que a gente não pode, os apontamentos da sociedade, os apontamentos até mesmo de pessoas que nós amamos, familiares, filhos, netos, né? Os julgamentos, e aí a gente pega aquilo como uma verdade e nos paralisamos no tempo, paralisamos na nossa história, paralisamos no nosso chamado, paralisamos, sabe, naquilo que o Senhor tem para a nossa história, porque acreditamos no que as pessoas estão dizendo a nosso respeito. Mas você precisa entender nessa manhã que você é filha escolhida. A Bíblia vai dizer em 1 Pedro que nós somos raça eleita, povo escolhido, sacerdócio santo. É isso que a Bíblia te chama, de filha amada. Então, quando nós entendemos que somos filha amada, nós entendemos que, através de Jesus Cristo, nós recebemos essa herança de sermos chamadas de filha. Nós recebemos essa herança de termos o acesso direto ao nosso Pai, para que Ele possa, cada dia, nos convencer pelo Espírito de quem nós somos. Quando nós entendemos quem nós somos, nós automaticamente aceitamos a quem nós pertencemos. Nós pertencemos a um Deus que é justo, nós pertencemos ao Deus que é onipotente, onipresente, nós pertencemos a um Deus que é provedor, nós pertencemos a um Deus que libera anjos a nosso respeito. É esse Deus que nós servimos, é esse Deus que nós... E é através da palavra desse Deus que nós precisamos caminhar. É através dessa palavra desse Deus, em cima da palavra desse Deus que é maravilhoso, que é justo, que é fiel em todo o tempo, é um Deus que libera os seus anjos a nosso respeito, um Deus que nos presenteou com o Espírito Santo e que diz que está conosco todos os dias. É em cima da palavra de Deus, é em cima da palavra desse Deus que nós precisamos nos direcionar, que nós precisamos nos movimentar. Ei, Deus é um Deus de continuidade. E Ele falou comigo nessa madrugada: Sandra, não importa aquilo que você não conquistou, não importa aquilo que você ainda não alcançou, não importa aonde você não chegou, o que importa é você se movimentar, entender no dia de hoje que eu tenho uma continuidade para a tua história. Não se apegue àquilo do passado, não se apegue até mesmo a algumas coisas do presente, mas vá no direcionamento, se movimentando em cima da palavra. E a palavra que eu tenho para você hoje é: eu vou fazer e cumprir aquilo que eu já tenho determinado para a tua história. E é nessa palavra que você precisa se firmar, não é em nenhuma outra. Às vezes nós somos levadas, movimentadas pelas emoções. Às vezes nós, mulheres, né, somos levadas pelo aquilo que nós ouvimos, mas hoje eu declaro que
toda a voz do inferno, que não é a voz do Espírito Santo de Deus, que tem buscado nos convencer, contrário àquilo que o Senhor tem para a nossa história, vai cair por terra, vai ser calada hoje, porque a única voz que nós vamos ouvir, sendo direcionada pelo Espírito, para que se cumpra a palavra de Deus na minha, na sua vida, na vida da nossa família, da nossa geração, é a voz do Espírito Santo. E essa voz do Espírito Santo, que Abraão, ele se firmou, sabe? Essa palavra, a palavra de Deus que ele se calçou e ele foi e se direcionou. Já caminhando para o final, a palavra de Deus vai dizer também... Deixa eu só beber um pouquinho de água. A palavra de Deus diz, né? E aqui não está explícito, mas implícito nesse texto que nós lemos, né? Na personalidade de fé de Abraão. Ele é chamado de pai da fé, né? Você vai achar um homem que entendeu o que ele é. Ele entendeu quem ele era. E a Bíblia vai dizer, eu te escolhi e fiz isso através do meu único filho. Não haverá forma maior de demonstrar isso. Eu quis você. O Espírito Santo falou comigo essa manhã e eu quero replicar isso para a sua vida. Eu fiz de você geração eleita, sacerdócio real, nação santa, o meu povo adquirido. Isso é a palavra de Deus, que nos chamou para que nós demonstrarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Às vezes, nós não entendemos isso. Invalidamos esse sacrifício quando nós não nos comportamos como filhos, não nos comportamos como aqueles que creem na promessa, né? Porque o tempo passou, porque se acha idosa, porque algumas pessoas carregam traumas, dores, e aí acha que o Senhor não tem aquilo que ele diz que sempre teve para a sua vida. Mas hoje ele diz para mim e para você, filha, eu te amo. Eu te amo e quero manifestar as minhas virtudes através de você. Você precisa apenas deixar eu fazer. Não se detenha. Que você não possa se deter nessa manhã naquilo que o Senhor quer fazer através da sua experiência, naquilo que o Senhor quer fazer através da sua vida, naquilo que o Senhor quer fazer através do seu movimento, porque você crê naquele que te prometeu e te entregou uma palavra, a palavra que vem do alto. Você tem um dono. Saia daqui hoje convicta que é a princesa do Senhor, que é a filha do Deus amado. O texto que nós lemos, né, em Gênesis 17, vai dizer o seguinte, que Deus fez aliança com Abraão, né, e continua pedindo, ordenando um posicionamento dele. Anda na minha presença e ser perfeito. Essa foi a aliança do capítulo que lemos de Gênesis 17. É tempo de colhermos algumas promessas por causa da aliança. Eu sei que pode parecer que ficou algumas coisas repetitivas aqui, mas eu tenho a convicção no meu espírito que o Senhor me trouxe aqui para lembrar, para te afirmar que a promessa, que a palavra que o Senhor tem para a sua vida, que a palavra que o Senhor declarou sobre a sua história, ela está de pé. Porque foi isso que ele fez comigo essa manhã. E eu sei que é isso que ele quer transbordar sobre a sua vida hoje. Ei, querida, tenha essa convicção e saia daqui. Não importa o tempo que passou. Importa é que Deus quer fazer. Não importa como você chegou até aqui. Porque eu sei que muitas chegaram aqui feridas, magoadas, tristes, desiludidas, muitas das vezes abatidas, né? Mas o Senhor hoje nos trouxe aqui para dizer, eu tenho renovo.
eu tenho alegria, eu tenho paz, eu tenho continuidade. Basta você acreditar e se posicionar. Se posicionar como, Sandra? Se posicionar, se movimentando como aquela que crê. Crê em quê? Traga à sua memória aí aquilo que o Senhor falou a teu respeito. Traga à sua memória aquilo que o Senhor falou a respeito da sua casa. Traga à sua memória aquilo que o Senhor falou a respeito do seu casamento. Traga à sua memória, porque é isso que o Senhor falou com você aí, Ele vai cumprir. É o que Ele falou comigo hoje. Sandra, traga à memória aquilo que te dá esperança. E o que me dá esperança é a palavra do Senhor a meu respeito. É a palavra do Senhor a respeito da minha casa. Não são os alaridos da terra, não são os alaridos, sabe, de guerra que vêm ao nosso encontro. Não, é a palavra do Senhor a meu respeito. E é sobre ela que eu vou me firmar. É sobre ela que eu vou caminhar. Porque aquilo que o Senhor tem, Ele vai cumprir. E caminho mesmo agora para o final, dizendo algo muito importante para você. Abraão, que ainda era Abrão, né, teve a vida transformada. Teve o seu nome mudado. Depois de ser chamado por Deus para viver uma jornada de desafios, renúncias, choros, lágrimas, mas com toda a certeza de vitória nele, Deus mudou o seu nome, o chamou de Abraão, cumpriu sua promessa e o fez pai de multidões. Lhe deu um filho e honrou sua descendência. Sara gerou. Então, eu quero declarar que assim como Deus fez na vida de Abraão, que se transformou em Abrão, que deu um filho a Sara, que se transformou a Sarai, que se transformou em Sara, assim Deus vai fazer comigo e com você. Eu quero que você, nessa manhã, fique de pé junto comigo. Você que crê que Deus, Ele pode não só cumprir, mas hoje, não importando quem nós somos, não importando a nossa idade, não importando como nós chegamos aqui hoje, mas nós vamos caminhar com fé na palavra, com fé naquilo que Ele tem falado ao nosso respeito, porque Deus vai mudar a história de muitas mulheres aqui hoje. Deus vai mudar o nome de muita história aqui hoje. História de fracasso, história de frustração, história, sabe, de tristeza, de decepções, de desilusões. O Senhor está falando aqui hoje que Ele quer mudar esse nome. Esse nome Ele quer mudar para cumprimento de promessa. O Senhor quer mudar esse nome para um nome de Abrão, sabe? Vê aí no seu coração o nome que o Senhor está mudando hoje. Ele quer mudar o pranto, Ele quer trazer alegria. Ele quer mudar a falta de perdão de uma mulher que perdoa. Ele quer mudar a sua essência de uma mulher, sabe, que não sabe quem ela é, para uma mulher que entende o Deus que serve e em que Deus a transformou no dia de hoje. Vamos orar em nome de Jesus? Eu posso orar? Você pode colocar a mão no seu coração? Pode fechar os seus olhos? E eu quero fazer uma oração, mas eu quero que você ore junto comigo. Qual vai ser essa oração? Senhor, eu quero que em nome de Jesus o Senhor possa me fazer entender o seu direcionamento para os dias de hoje. Não no passado, Senhor, mas nos dias de hoje. Eu quero entender o direcionamento que o Senhor tem para mim. Senhor, eu quero andar, me movimentar em cima da Tua palavra, da palavra que o Senhor tem declarado para a minha história, para a minha vida. Essa vai ser a nossa oração. E eu sei que o Senhor, Ele está com os ouvidos atentos para nos ouvir nessa manhã. E eu sei que Ele não rejeita um coração contrito. E eu sei que o Senhor há de ouvir nossa oração nessa manhã. Pai, eu quero te render graças, louvor e adoração nessa manhã. Eu quero dizer que Tu és o nosso Deus, o nosso Pai, o nosso Abba Pai. Senhor, eu reconheço a Tua grandeza, a Tua soberania. Eu reconheço que o Senhor é o nosso Deus. Eu reconheço, Senhor, que o Senhor nos escolheu antes mesmo de nós nos escolhermos a Ti, porque é a Tua palavra que nos garante que o Senhor nos escolheu. Senhor, e eu sou grata nessa manhã, porque o Senhor é Deus fiel.
Deus conosco, Deus, muito obrigada, Jesus, porque, ó Pai, andamos, Senhor, debaixo da Tua graça, porque sabemos que não merecíamos, mas o Senhor é fiel e tem nos escolhido dia a dia para vivermos uma vida de intimidade contigo. Muito obrigada, Senhor, porque um dia o Senhor entregou Jesus na cruz do Calvário, Senhor, e hoje temos acesso livre a um Pai bondoso, amoroso, a um Pai fiel, a um Pai amado, a um Pai que cuida, a um Pai provedor, a um Pai de justiça, a um Pai que é presente todos os dias, Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus, nos faça entender a Tua vontade nessa manhã, Senhor. Nos faça, Senhor, andar em ousadia, Espírito Santo, Senhor, em cima da Tua palavra, da palavra que o Senhor tem direcionado a nós, Senhor, e que muitas das vezes, Pai querido, nós nos limitamos, ó Pai, por causa da nossa circunstância, por causa da nossa história, por causa da nossa casa, por causa dos nossos problemas, por causa, Senhor, das nossas limitações. Mas hoje, Senhor, nós declaramos, ó Pai, no reino do Espírito, que nós não andaremos mais por vista, Senhor, em nenhuma área da nossa vida, mas, Senhor, nós andaremos por fé, Senhor, porque nós cremos no que a Tua palavra diz a nosso respeito. Nós aceitamos, ó Pai, o que a Tua palavra diz a nosso respeito e não nos limitaremos, ó Pai, com o que a nossa história nos trouxe até aqui. Não nos limitaremos, ó Pai, com o que, Senhor, nós somos nos dias de hoje. Mas, ó Pai, nós, Senhor, nos entregaremos à Tua promessa nessa manhã. Nós nos entregaremos, ó Pai, de tal modo que dizemos, ó Pai, muda o nosso nome, muda a nossa história, muda decretos, ó Pai, do inferno, Senhor, que veio, Senhor, como verdade sobre a nossa história, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre o nosso casamento, sobre nossos filhos e netos, Senhor, agora em nome de Jesus. Muda, Senhor, faz de nós, ó Pai, e traga para nós um novo nome, nome de paz, nome de alegria, nome de comunhão, Senhor, nome, Senhor Jesus querido, de família, Senhor, de família unida, Deus querido, Senhor, um nome que honra, um nome que glorifica a Ti, Senhor, em todo tempo. Senhor, nós queremos, ó Pai, ouvir o Teu direcionamento nessa manhã. Aguça os nossos ouvidos espirituais, assim como o Senhor fez com Abraão. Senhor, nós nos colocamos nesse posicionamento, Senhor, mesmo que nós não venhamos a entender, mesmo que o Senhor ainda não revele para nós o nosso futuro, mas, Senhor, nós queremos andar em obediência, porque nós cremos, ó Pai, que o Senhor tem sim nesse tempo um novo direcionamento, que o Senhor tem sim uma continuidade, Deus querido, para aquilo que é a nossa história. Senhor, nós cremos que o Senhor há de nos direcionar, Senhor, e nós cremos nessa manhã e nos entregamos nessa manhã dizendo: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui para fazer a Sua vontade, eis-me aqui, Senhor, para ir e me movimentar, Senhor, conforme Teu direcionamento, sem temer, Senhor, sem, Senhor, olhar para trás, porque nós não somos dos que retrocedem, não, Senhor, nós somos do que avançam, nós somos daquele que avançam para, Senhor, avançar contigo, Senhor, fazendo a Tua vontade, Senhor. Não nos deixa retroceder por causa da dificuldade, não nos deixa paralisar, Senhor, por causa das limitações, Senhor, mas nos faça avançar em Ti, Senhor, nos faça nos movimentar em cima da Tua palavra, Senhor, nos faça querer viver, Senhor, não nos deixe desanimar, Senhor, todo espírito, Senhor, de depressão, que queira nos alcançar nessa manhã, nós repreendemos no nome de Jesus, Senhor, tudo que queira, Senhor, nos paralisar as nossas emoções, Senhor, neutralizar a nossa fé, Senhor, nós agora, em nome de Jesus, damos uma ordem ao inferno, nós não vamos retroceder, nós vamos avançar
alcançar. Senhor, o Senhor não nos joga fora. O Senhor não nos usa e nos joga fora, não. Senhor, nós ainda daremos frutos, Senhor. Cada mulher que está aqui, Senhor, ainda viverá e dará frutos de honra para o teu ministério, frutos de honra para a tua casa, frutos de honra para a tua família, frutos de honra que glorifique o teu nome, Senhor. Eu creio na tua palavra, eu creio no que tu tens para as tuas filhas, eu creio no que tu tens para esse ministério, Senhor. Eu te peço que nessa manhã o Senhor cumpra a tua promessa, assim como o Senhor fez na vida de Abraão. Senhor, nós queremos, assim como Abraão, Senhor, andar na tua presença e ser perfeito diante de ti. Nos ajude, Espírito Santo, a fluir no teu Espírito. Nos ajude, Espírito Santo, a viver o fruto do teu Espírito. Nos ajuda, Espírito Santo, a andar no teu direcionamento para que nós possamos viver a tua promessa. Senhor, em nome de Jesus eu oro. Em nome de Jesus eu declaro que nós ainda daremos frutos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.